Fala aí, beleza? Hoje eu vou te ensinar um efeito novo que eu criei aqui pro Resolume. Esse efeito, ele é bem bacana e ele vai te agilizar bastante no seu dia a dia aí, eu tenho certeza. Hoje eu vou te ensinar a utilizar o efeito Polaroid Frame Generator. Esse é um efeito que cria aquele framezinho, aquela borda de fotos Polaroid, né? Isso é bem bacana para você estilizar as suas fotos e as imagens que você trabalha dentro do Resolume. Esse efeito fui eu que criei e eu tô trazendo aqui para vocês. Eu vou apresentar esse efeito para vocês hoje, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Cris e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E agora bora pro Resolume para dar uma olhada em como que funciona esse efeito. Então, pessoal, eu tô muito feliz de trazer esse efeito aqui para vocês. Eu já venho trabalhando nele há um tempinho, mas agora eu dei uma boa polida nele aqui e eu posso apresentar eles para vocês de uma maneira mais interessante, tá? É um efeito que faz com que as suas imagens fiquem com esse aspecto aqui de Polaroid, né? De moldura. A gente tem essa moldura aqui que fica em volta da imagem e a gente também tem uma sombrinha aqui, né? Bem interessante, tá bom? Então, essa imagem aqui é uma imagem normal, é uma imagem que não tem essa moldura. Eu vou remover aqui o efeito, que ele tá com o efeito ativado aqui no nosso clipe, tá? Vou remover para vocês verem que realmente é uma foto normal, beleza? E agora a gente vai aplicar o efeito aqui e vai começar a trabalhar esse efeito aqui e os parâmetros dele, tá? Lembrando que esse é um efeito que ainda está em desenvolvimento, tá? Não é um efeito que eu estou de fato vendendo, mas é um efeito que eu vou disponibilizar aqui para os membros do canal, tá? Então você que é membro nível 2 ou superior aqui do canal, tá? Se você não sabe como que funciona, o que é, o clube de membros aqui é uma maneira de você apoiar o canal aqui a crescer cada vez mais. Se você clicar aqui abaixo em Seja Membro, você consegue ver como que funciona e ao apoiar o canal aqui você também garante alguns benefícios, tá? Entre eles esse plugin que a gente vai dar uma olhada hoje e também a tradução do Resolume para português. Vocês podem perceber que o meu Resolume aqui também está em português. Caso você não esteja aí, você pode sempre acompanhar todos os tutoriais aqui da mesma forma, não tem problema. Mas para os membros vocês conseguem baixar essas coisinhas a mais que a gente tem aqui como um brinde para quem ajuda o canal a crescer cada vez mais, né? Então vamos lá. Assim que você instalar aqui o efeito ele é bem simples de instalar. Quando você for baixar o efeito vai ter lá uma guiazinha para você instalar. É só você dar praticamente 2 cliques, ele já vai parar aqui dentro do Resolume na aba de efeitos aqui em Wire Effects, tá bom? Aqui em Wire Effects ele vai aparecer dessa maneira, tá? Eu tenho alguns outros aqui, mas são coisas de teste que eu estava utilizando, mas a maneira que vai aparecer para você é o Polaroid Frame Generator 1.0, tá bom? Então você vai clicar e arrastar esse efeito para sua imagem, para a foto que você tiver aí, tá? Primeira coisa que eu vou te explicar. Você vai precisar aplicar numa foto que esteja ocupando toda a sua composição, tá? Depois eu vou te mostrar outras maneiras de resolver esse problema da foto precisar estar em toda a sua composição. A gente tem umas maneiras de resolver isso, mas para a gente começar a trabalhar esse efeito e entender como que ele funciona, a sua foto precisa estar ocupando toda a sua composição. Então aqui, essa foto ela era até maior, o tamanho dela original era esse daqui, eu ajustei ela para ela preencher aqui a minha composição. Então agora só nos resta aplicar de fato o efeito aqui na nossa imagem, tá? Aqui aplicado, ele já vai trazer todos os parâmetros padrões do efeito e aplicar esse efeito da forma que vocês estão vendo aí. Pode ser que esteja um pouco diferente caso vocês tenham uma composição de outro tamanho, tá? Mas não se preocupe, porque mais pra frente a gente vai dar uma olhada em como ajeitar e modificar caso o seu esteja de um tamanho que você não esteja gostando, tá bem? Mas vamos lá, vamos mudar aqui a nossa visualização só para a gente conseguir enxergar melhor esses parâmetros e o que eles fazem aqui nessa imagem. Agora sim, com essa visualização aqui um pouco melhor, a gente tem a nossa composição aqui em cima e aqui do lado a gente tem os parâmetros funcionando, tá? Então vamos lá. Como que funciona esse efeito, tá? Esse efeito ele vai fazer com que a sua imagem tenha uma borda externa e uma sombra externa também projetada atrás dessa imagem, tá? E a gente tem diversos parâmetros aqui que a gente consegue personalizar legal
o que a gente quiser aqui dentro desse efeito, tá? E os primeiros parâmetros que a gente tem aqui para poder personalizar são os parâmetros de transformação total aí dessa imagem com o efeito aplicado. Aqui a gente pode mexer aqui na posição, transformar a posição em X, que é a posição horizontal. A gente pode transformar a posição vertical, tá? Para cima e para baixo. A gente pode também mexer aqui na nossa escala, tá legal? E a gente consegue também aqui mexer na nossa rotação, beleza? Todos esses parâmetros de transformação funcionam da mesma maneira que todos os outros parâmetros de transformação do Resolume, tá? Normal. Posição, escala e rotação. Não tem nenhum mistério, tá legal? Depois a gente tem aqui as bordas externas. Nos parâmetros das bordas externas a gente consegue mexer aqui tanto na cor quanto no tamanho da borda. E aqui nessa aba de cor a gente tem todas as possibilidades que a gente tem aqui naqueles efeitos de colorimetria, colorize, etc, tá? A gente consegue mexer aqui no conta-gotas, no matiz, saturação, brilho e alfa e nos parâmetros RGB, vermelho, verde, azul e alfa, claro. A gente consegue controlar essa cor aqui e deixar a cor que a gente quiser, tá? Pode usar aqui o conta-gotas e pegar uma cor que esteja presente na sua imagem, ou pode deixar branco aqui, ó, vir na paleta, escolher uma cor de paleta para ficar mais fácil também, criar a sua própria paleta, caso você queira, mas eu vou deixar aqui branco, porque a nossa proposta com esse efeito é exatamente ser uma moldura de Polaroid. Geralmente aí você tem as bordas brancas, né? Então eu vou deixar essa borda branca aqui para a gente poder passar aqui por esse efeito, mas mais para frente eu vou mostrar aqui também uns presets que a gente criou, que também tem aqui uma animaçãozinha com cores, tá legal? Então é bem interessante também esse parâmetro. Eu vou minimizar aqui e vou mexer aqui agora na escala horizontal e vertical, tá? Essa escala horizontal e vertical você consegue aumentar aqui tanto verticalmente quanto horizontalmente as bordas aqui dessa sua imagem, tá? E essa parte aqui é muito importante, porque caso você tenha uma composição de tamanho diferente dessa minha que eu estou utilizando aqui, eu estou utilizando uma composição em 1440 por 1080, tá? Se você estiver utilizando uma composição em 1920 por 1080, vai ficar até um pouco melhor do que a minha. Mas caso você esteja utilizando uma composição que seja muito wide, ou uma composição que seja muito esticada para cima, pode ser que você tenha problemas aí com essa aplicação desse efeito, e você consegue aqui ajustar o tamanho da sua borda utilizando aqui esses parâmetros, tá? Então, por exemplo, se você aplicar o efeito e a sua borda ficar maior verticalmente do que horizontalmente, igual nesse exemplo aqui, você pode compensar aumentando horizontalmente ou vice-versa, tá legal? Então você pode mexer nesses parâmetros aqui para resolver algum problema, ou para você deixar de uma maneira que você acha interessante, como por exemplo essa maneira aqui, que eu acho bem legal, de aumentar verticalmente e depois vir aqui nessa parte de medidas internas, tá? E subir aqui a posição no Y um pouquinho, porque fica parecido com aquelas fotos realmente de Polaroid, que tem um espacinho aqui abaixo da imagem, que geralmente tem algum texto escrito, alguma descrição da foto, que inclusive você pode fazer aqui no Resolume, em outra camada, colocar um text block ou um text animator e colocar algo escrito ali com uma fonte bem bacana para ficar um negócio bem estilizado, tá? Eu não vou trazer aqui esse tipo de coisa nesse momento, não nesse vídeo, pelo menos eu não vou trazer isso, porque aqui esse vídeo a intenção é apresentar para vocês os parâmetros do efeito Polaroid Frame Generator, tá? Não para a gente pensar já em composição, isso a gente pode pensar mais à frente. Então, já passando aqui para as medidas internas, a gente tem o controle do Y e a gente tem o controle do X também, tá? Você consegue controlar aí essas duas medidas utilizando aqui esses controles, e isso é bem legal também. E você também consegue diminuir a escala da sua imagem interna, tá? Então aqui, ó, você consegue diminuir bastante até o zero, tá? E deixar só a borda praticamente. Se você quiser resetar aí todos os parâmetros para o padrão do efeito, tá? Você sempre pode utilizar aqui, voltar aqui no preset para padrão, ou você pode simplesmente vir aqui
nos parâmetros que você mexeu e clicar com o botão direito do mouse uma vez que eles vão ser resetados para o padrão do efeito, tá legal? Então, se eu mexer aqui, ó, mexi para cá, mexi para lá, cliquei com o botão direito uma vez em cima de cada fader aqui do parâmetro e ele já reseta. Então, caso você mexa, saiba que você pode resetar dessa maneira. E logo depois dos parâmetros das medidas internas, a gente tem aqui os parâmetros de sombra, tá? Essa sombra é bem legal porque a gente consegue mexer no tamanho, aumentar e diminuir o tamanho dessa sombra, tá? Você também pode vir aqui no desfoque e aumentar ou diminuir o desfoque dessa sombra. A gente pode aumentar ou diminuir a opacidade e a posição. Então você pode deixar essa sombra até um pouco mais longe, tá? Por padrão ela já vem um pouquinho longe aqui, mas você pode deixar ela bem mais longe e vir aqui aumentar o desfoque, diminuir a opacidade para deixar fraquinho. E isso também é bem bacana, porque você consegue criar um efeito bem interessante aí, tá? E aqui, ó, vou resetar também tudo. Resetar aqui. Cliquei com o botão direito em tudo, resetei. Vou diminuir aqui e vou abrir agora os parâmetros de vinheta. O de vinheta é clássico. Se você aumenta ou diminui a quantidade aqui, você vai criar uma vinheta interna. Vinheta interna, para quem não sabe, é um efeito que faz com que as bordas fiquem mais escuras, fazendo com que a gente comece a esmaecer deixa mais escuro, né? Então fica um efeito bem interessante também e você consegue deixar dessa maneira aqui, ó, bem legal. Eu acho bem bacana, bem estiloso utilizar a vinheta, eu gosto. Nem todo mundo gosta, mas se você gosta já é alguma coisinha a mais que você pode utilizar aí no efeito, tá? E se você quiser, você pode mudar essa cor dessa vinheta, você pode deixar amarelo e aí acaba que essa vinheta acaba virando um brilho, né? Olha só que bacana. Você pode vir aqui, ó, aumentar, diminuir também a quantidade e a cor dessa vinheta, tá? Essa é uma das partes mais legais desse efeito, tá? Eu gosto bastante desse parâmetro. Esse parâmetro foi um dos últimos que eu adicionei aqui, porque antes não tinha aqui na versão de testes, tá? Então esses são os parâmetros principais desse efeito. É essa maneira que a gente consegue utilizar, tá? Eu também tenho alguns presets aqui que eu já preparei, que eu achei bem legais, algumas animações. Futuramente eu posso adicionar mais coisas aqui, também posso adicionar mais parâmetros, caso vocês achem interessante. Olha, Cris, queria que, esse efeito podia ter um parâmetro que fizesse isso, isso e isso. Manda uma mensagem para mim, comenta aqui nos vídeos, comenta lá na aba de comunidade, onde você vai baixar aqui, ó, onde você vai baixar esse efeito, lá na seção de comentários, comenta, olha só, achei bem legal, mas podia adicionar isso e isso, que eu vou dar uma olhada com muito carinho para melhorar esse efeito que eu achei bem bacana, tá? Então aqui eu tenho os presets, tá? Preset padrão é o que já vem aqui normal quando você aplica o efeito em qualquer foto, tá? Logo depois tem o preset Classic. Esse preset Classic é um preset que vai ser aquela foto clássica de Polaroid, né? Que ela vem encaixada um pouco mais acima. Claro que todos esses presets podem sofrer diferenças dependendo do tamanho da sua composição. Como eu disse, esse é um efeito que ainda está em desenvolvimento e ele tem essa limitação em questão do tamanho da composição. Então, se a sua composição estiver diferente, pode ser que não fique legal. Se não ficar tão bacana, fala comigo, olha só, não deu nem para ajeitar. Então me manda que eu vou dar uma olhada com muito carinho para ver o que a gente consegue melhorar aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem o preset Hue Rotate, que eu fiz um preset do padrão, só que com as cores aqui da moldura modificando. Então é bem bacana também que a gente tem uma animaçãozinha com as cores que eu acho bem legal. A gente tem também aqui o padrão Rotation 10 segundos, 10S, tá? É um padrãozinho que eu fiz de rotação, que essa imagem vai ficar rotacionando. E com esse efeito aqui de rotação, a gente consegue, por exemplo, fazer uma animação e que todas as fotos na sequência vão passando e sendo rotacionadas, tá? Eu vou fazer isso daqui no finalzinho aqui, então acompanha até o final que eu vou fazer essa animação de sequência de imagens só para a gente ver aqui como que funciona. A gente também tem aqui o preset To Left, que ele sai da direita para a esquerda,
tá? Ele leva 5 segundos para fazer essa animação. E a gente tem o to right, que ele passa da esquerda para a direita. E também leva 5 segundos para fazer essa animação. Então esses são os presets que a gente já tem aqui. E você também pode criar os seus presets, né? Você pode vir aqui na escala, por exemplo, botar uma animação de linha do tempo de 0 até... De 0 não, vamos aqui de 80 até uns 120 ou 110 e colocar essa animação em 10 segundos, por exemplo. Então você faz uma animação aí de 10 segundos dessa imagem abrindo. E aí você pode vir aqui nos presets, ó, colocar para salvar, colocar aqui, ó, escala mais 10 segundos. Você sabe que é uma escala a mais, porque a escala está aumentando e leva 10 segundos para ela ficar pronta, tá? Inclusive eu posso já deixar esse preset aqui pronto para vocês aqui na hora que vocês baixarem. Então já é algo que eu já posso adicionar aqui no efeito, esse escala a mais. Então quando vocês baixarem aí, vocês também vão ver esse parâmetro de escala aí no seu efeito, tá legal? Então vamos lá. Vou fazer aqui, vou tirar todas as fotos aqui, eu vou dar uma conferida para ver se elas estão. Ó, essa daqui não tá do tamanho da composição, tá um pouco menor. Inclusive, vou te mostrar aqui uma situação de uma foto bem menor, tá? Vou tirar aqui o meu Polaroid Frame Generator. Essa foto, ele é desse tamanho, ela é muito menor do que a composição. O que acontece quando eu pego uma imagem muito menor do que a composição, tá? Se eu aplicar aqui o Polaroid Frame Generator, a borda ela vai ficar certinho, mas a nossa sombra ela vai acabar ficando muito maior, tá? Então você pode vir aqui, por exemplo, e diminuir o tamanho dessa sombra para que ela se adeque aí, tá, ao tamanho da sua imagem. E dessa forma você consegue meio que consertar as fotos aí, tá? Então você pode ir se adequando de acordo com o tamanho da sua imagem. E eu posso vir aqui agora e aumentar aqui o meu transformar, tá? E aí eu tenho a minha imagem já se adequando ao tamanho aí da minha composição. Então esse aí é a única problemática que pode acontecer aí você tendo uma composição de tamanho diferente, tá? Ou uma foto de tamanho diferente. Então você pode consertar dessa maneira, beleza? Mexendo aí, se a sombra ficou muito grande, você diminui a sombra, ou se a sombra ficou muito pequena, você pode aumentar. E também mexer nos tamanhos das bordas aqui, nos parâmetros das bordas externas, tá legal? Então vamos lá. Todas essas outras imagens, eu vou deixá-las preenchidas aqui, tá? Todas as outras imagens preenchidas para a gente fazer uma animação rapidinho, tá? Vou remover aqui os efeitos, vou deixar só as imagens. E legal, agora tá tudo certinho. Isso que eu vou fazer aqui agora de animação, de efeito, todas essas partes aí mais um pouquinho avançadas, digamos assim, que também nem são tão avançadas, na verdade, basta você entender as ferramentas do Resolume. Se você não conhece muito bem essas ferramentas do Resolume, eu ensino todas elas e muito mais no curso VJ Revolution. Então, se você quiser aprender a fazer esse tipo de coisa que eu vou fazer aqui agora, você pode entrar no nosso curso, que lá eu ensino do zero ao completo avançado, teoria, prática. A gente tem o grupo de alunos para você entender melhor como que funciona todo esse mundo aí, como que funcionam, como que é, o que é proporção de imagem, codec de vídeo, resolução. Eu não vou te ensinar só a apertar botão aqui dentro do Resolume. Eu vou te ensinar o que é o vídeo, o que tá por trás, tá? E aí sim você vai conseguir entender e aprender também as ferramentas que tem dentro do programa. Então vamos lá, agora eu vou mudar de novo a nossa visualização aqui para a gente poder ver aqui toda a composição, tá? E aqui com toda a composição sendo visualizada, a gente vai selecionar aqui todas as nossas imagens. As imagens eu coloquei nessa sequência aqui, tá? Aquelas imagens que a gente estava mexendo nos tamanhos. Vou selecionar todas elas, vou mudar a duração delas aqui para uns, digamos, 7 segundos, tá? E vou colocar aqui uma ação de reproduzir o próximo clipe no piloto automático. Então agora quando eu der o play nelas, todas elas vão dar play em sequência, tá? Isso já está automatizado. Eu vou só vir aqui agora na seleção de camada, vou vir aqui na transição e colocar um segundinho de transição para a gente ter
uma transição fadezinho bacana entre uma foto e outra. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso rotation 10 segundos e vou aplicar na primeira foto de todas aqui. Lembrando que eu vou vir aqui na última e vou colocar, em vez de botar reproduzir o próximo clipe, eu vou colocar para reproduzir o primeiro clipe para a gente voltar lá para o início. Se eu não tivesse essa foto aqui logo depois de todas elas, porque essa foto eu não quero que seja reproduzida, tá? Eu quero que ele reproduza só até aqui. Se eu não tivesse essa foto, né, eu não precisava vir aqui e colocar o reproduzir primeiro clipe. Eu podia colocar o reproduzir o próximo clipe, que ele não, como ele não tem mais foto ao final, ele não ia ter problema, ele já ia voltar até o primeiro. Mas beleza, vamos deixar esse aqui como reproduzir primeiro clipe e todos os outros como reproduzir próximo clipe, beleza? E aqui no primeiro, tá? Eu vou vir aqui e vou aplicar esse rotation 10 segundos, que já está aplicado. Vou vir aqui em copiar efeitos, cliquei com o botão direito no slot, na seleção do slot. Vou selecionar todos os outros clipes, tá? E vou clicar aqui em colar efeitos. E agora a gente vai dar play aqui na primeira imagem para a gente testar e ver como que tá essa animação aqui, tá? Dessa maneira que vocês estão vendo aí. Bem bacana, bem interessante, né? Uma animação rápida de se fazer, né? Com alguns cliques você consegue fazer essa animação e você consegue deixar as suas fotos aí com um estilo muito melhor do que apenas as fotos passando sem moldura, sem sombra, sem nada, e você já consegue aí dar um agrado mais bacana para o seu cliente, tá? Esse aqui é o nosso preset. Para você que é membro, você já pode baixar agora. Se esse vídeo foi legal, se você gostou, deixa o like, porque é a melhor maneira de agradecer, beleza? Então é isso. E lembrando, pessoal, que esse efeito está disponível para todos os apoiadores aqui do canal. Quem é nível 2 ou superior aqui já está disponível. Dá uma olhadinha na aba comunidade aqui no YouTube mesmo, que você já vai ver o link lá para você baixar tudo certinho. E lá também vai ter um vídeo te explicando como instalar os presets também, caso você tenha alguma dúvida de como funciona. Mas é bastante simples, é 2 cliques, já instala tudo, depois é só você copiar e colar os seus presets, beleza? Mas é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.